Senhor, Juventude de Cristo! Estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Já quero dar boas-vindas a você, todos vocês da Juventude de Cristo, e também dar as boas-vindas aos nossos convidados. Eu estou falando dele, do nosso comentarista da lição, Pastor Sérgio Costa, seja muito bem-vindo. Também dos representantes de Cristo, né, gente, que está aqui com a gente em nossos estúdios. Estou falando dela, a diaconisa Jennifer Welter, seja muito bem-vinda. E representando os rapazes, ele, o nosso diácono Vitor Rangel, seja muito bem-vindo. Já quero começando agradecendo a nossa liderança, que tanto apoia a Juventude de Cristo, ao nosso bispo primaz, doutor Manuel Ferreira, também ao nosso bispo Samuel Ferreira, ao nosso diretor de publicações, bispo Abner Ferreira, e claro, a nossa querida diretora pedagógica, a nossa bispa Marvi Ferreira. Nossos agradecimentos, muito obrigado por tanto investirem na Juventude de Cristo. Revista nova, gente, vamos estar falando sobre Parábola de Jesus, princípios do reino para a vida cristã. E a lição de número 1 traz o título A Pedagogia de Jesus nas Parábolas. E eu já quero fazer a primeira pergunta para o nosso comentarista da lição, Pastor Sérgio Costa. Por que Jesus utilizou-se das parábolas em seu ensino? Paz do Senhor, Tianinha, Juventude de Cristo, a paz do Senhor, você que nos acompanha no canal da editora. Obrigado pela pergunta. Então vamos lá, né? Por que Jesus utilizou as parábolas em seu ensino? A parte de parábolas era muito comum no Oriente Médio, ali no Oriente Antigo. Então, muitos sábios utilizavam o método de parábola para trazer ensinamentos, de fato. Por que Jesus utilizou tanto essas parábolas? As parábolas, elas eram uma comparação. Elas faziam uma comparação daquilo que acontecia na vida rural, na vida do campo, com verdades do reino de Deus. E isso fazia com que várias pessoas fossem alcançadas com essa mensagem. Então, tanto pessoas com um nível cultural muito alto, quanto pessoas simples, eram incluídas nesse ensinamento através das parábolas. Mas existe uma curiosidade, uma característica das parábolas de Jesus. Apesar de fazer uma comparação com os elementos diários, algumas ainda permaneciam um mistério. Então, não era tão claro assim para as pessoas. A gente sabe que, em alguns momentos, Jesus explicava as parábolas para os seus discípulos. Mas a grande parte da multidão ou dos líderes religiosos ficavam ainda na dúvida o que Jesus queria dizer. Interessante, pastor, por que o contexto histórico-social é importante para a compreensão das parábolas? Obrigado pela pergunta, Tianinha. Então vamos lá, por que o contexto histórico-social é importante para a compreensão das parábolas? Como a gente já falou, as parábolas elas eram uma comparação de fatos corriqueiros que aconteciam na vida comum dos habitantes ali da Palestina do primeiro século. Então, por ser atos corriqueiros, a gente está bem distante desses eventos. E a gente está distante historicamente, porque aconteceu mais de 2000 anos atrás. Nós estamos distantes culturalmente, porque a cultura oriental é muito diferente da nossa cultura ocidental. E nós estamos distantes também linguisticamente. Lembrando que os judeus do período de Jesus, a língua falada deles era o aramaico e a escrita, o hebraico. E nós sabemos também que os evangelhos foram escritos no grego. Então existe ainda essa distância linguística sobre as línguas originais. Então, se a gente não entender muito bem o que acontecia historicamente, seja no contexto social, a gente vai ter uma certa dúvida o que Jesus estava de fato querendo nos ensinar com as suas parábolas. Então, o estudo desse contexto histórico-social
é importantíssimo para que a gente venha a entender de fato o ensino de Jesus nas suas parábolas. Uau, conectou? Lembrando que a editora Betel disponibiliza o PIL, Plano de Incentivo à Leitura, que são textos que vão subsidiar os estudos da Palavra de Deus. Estamos aqui com os representantes de Cristo e eu quero já dar boas-vindas a ela, diaconisa Jennifer Velter, seja bem-vinda. O que o PIL traz para a gente nessa semana? A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Pastor Sérgio, a paz do Senhor, Vitor. Nós estamos na lição de número 1 e o PIL dessa semana tem por tema histórias com propósitos educativos, que vem trazendo, que o nosso Senhor Jesus, ele se utilizava de recursos pedagógicos para ensinar, para que ficasse claro para o público. E o Senhor, ele era muito didático. Ele falou sobre a parábola, sobre a alegoria, sobre as fábulas. E Pastor Sérgio, a juventude de Cristo quer saber qual a diferença entre parábola, alegoria e fábula. Obrigado, Jennifer, pela pergunta. Então, vamos lá. Qual é a diferença entre parábola, alegoria e fábula? A parábola, ela é uma comparação de uma história corriqueira. E a parábola, ela costuma ter somente uma verdade principal. Então, a parábola ela é construída para fortalecer uma mensagem principal. Tem outras mensagens que que fazem parte, mas existe uma mensagem principal que a parábola ela quer ratificar. A alegoria ela é uma espécie de parábola, só que os elementos possuem significados. Se a gente fosse pegar como exemplo a parábola do semeador, ali os terrenos é como se fosse uma alegoria. Então cada terreno significa alguma coisa específica. Então isso é uma alegoria. E a fábula é uma história que tem como personagens protagonistas ali ou antagonistas não seres humanos, mas objetos inanimados, animais. Então a fábula está mais para contos de história, diferentemente das parábolas que costumavam ser histórias reais, verídicas, costumeiras, e a alegoria que tem esses pontos em comum de você fazer essas comparações específicas de determinados elementos. Uau, conectou? Lembrando que a editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o livro subsídio do trimestre, Parábolas de Jesus, o Reino de Deus e a Consumação dos Séculos, do nosso querido comentarista da lição, Pastor Sérgio Nascimento da Costa. E você pode adquirir o seu exemplar agora mesmo, neste telefone que está passando aí na sua tela. Bem, nós vamos ficando por aqui, mas semana que vem temos um encontro marcado para mais um Conectados na Lição. Deus abençoe!